Apresentação, né? Tenho 38 anos, faço parte deste grupo de oração desde 2009, de 2009 a 2010, já tem um bom tempo de caminhada aqui com os meus irmãozinhos e com muita alegria eu venho falar com vocês nesta noite. Aliás, Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer a vocês que não importa a situação que você vive, que você está passando, que você está tendo, os desertos, os dissabores, o momento de alegria, de folia em Deus, aquele respirar, ufa, agora estou tendo um manancial na minha vida, não importa como você esteja, Deus quer amar você, Deus quer dizer assim: você é predileta, você é predileto, você é predileto aos meus olhos, ao meu querer. Amém? Amém. E esses tempos atrás, eu vi uma frase de uma santa, monja carmelita, descalça, francesa, Santa Elizabeth da Trindade. Já ouviu falar dela? Ela foi canonizada junho do ano passado. Ela está em voga, bem? Ela tem uma história de vida muito bonita. E sabe quando você está na igreja, você está sentado aqui, e de repente o padre fala num negócio na homilia que, eu vou exagerar um pouquinho, que você... Nossa, aquilo me tocou de um jeito, parece que Deus estava falando comigo. Quando você está aqui no grupo de oração e de repente você reza a Deus, você clama, parece que vem um anjo do céu com uma flecha de fogo e pá, vem direto como alvo no seu coração. Sabe esse momento que Deus, você está aberto à experiência de Deus, você está aberto à unção e de repente atinge você. Quando eu estava no grupo de oração lá do Carmelo, não sei se você já teve a oportunidade de ir lá, GOT, grupo de oração teresiano, e começaram a falar dessa monja carmelita, e de repente, se eu estivesse na escola, eu viajava na maionese. Quando o professor fala e de repente você vai lá longe, mas eu não viajei na maionese, eu gloob, eu mergulhei na unção. Fala para quem está do seu lado: não viaje na maionese. Não, dá uma chacoalhada nessa pessoa e diz: não viaja na maionese. Fala para essa pessoa: mergulhe na unção. E Wellington, o que você ouviu dessa santa que você mergulhou na unção, se embebedeu do Espírito Santo, se embriagou do Espírito Santo? É um predicado do amor de Deus. Deixa eu fazer uma enquete: o que o amor de Deus é para você? O que é? Maravilhoso. Quem não lembra da música, né? Que mais? O que o amor de Deus é para você, meu irmão? É vida. É vida, é tudo. O que mais? Fala aí, vamos pôr júbilo nos lábios. O que mais que o amor de Deus é para você, Leandro? Oi? Eterno, alegria, paz. E de repente eu ouvi, estava fazendo um estudo dessa santa, um predicado do amor de Deus que eu nunca esperava ouvir. Dizia o seguinte: a Santa Elizabeth disse que o amor de Deus é liberal. Já tinha ouvido falar alguma coisa que o amor de Deus é liberal? E aí eu comecei a mergulhar na unção e pensar: poxa, quantas vezes quando a gente era jovem, a gente imaginava assim: poxa, olha só, olha lá o pai do meu amigo, aquele pai do meu amigo é legal porque ele é liberal. Ele deixa meu colega fazer o que quiser, ele dá a chave do carro. Olha a mãe da minha amiga, nem pega no pé dela. Não, olha aí, ó, não importa com a conduta com o namorado, olha que legal. Aí na escola a gente fala: nossa, mas que professor chato que eu tenho.
professor Z lá, ele é liberal, ele não cobra tanto da matéria, porque a gente só quer moleza, né? A gente quer passar de ano no fim das contas e quanto menos fardo para a gente, melhor. E aí a gente vai para o trabalho e fala, nossa, mas esse meu chefe pega no pé de um jeito, poxa, eu queria implantar minha filosofia, meu jeito de trabalhar, minha logística, e ele pega no meu pé. Ele nem libera mais cedo para fazer o retiro ou para vir mais cedo no grupo de oração. Talvez você sinta-se algo restritivo no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu namoro. Talvez você olhe, olha que casal bonito, olha a esposa daquele meu amigo que vai no grupo ou que vai na igreja, olha como ele trata ele. E vice-versa, olha aquele homem, olha como ele trata. E assim Deus colocou no meu coração. Mas então, o meu amor não é para deixar as coisas mais fáceis. Não confunda liberdade com libertinagem. Que tudo é fácil, que tudo pode, que tudo é auê. A liberdade que Santa Elizabeth da Trindade diz é a liberdade no Espírito Santo de Deus te usar e você viver a vida no Espírito. Não importa em que habitat você esteja, no deserto, na alegria, no manancial ou passando pelos vales. E Santa Elizabeth, nesse estudo, diz uma frase muito legal. Por que o amor de Deus é liberal? Porque tudo que Deus, tudo que Ele é e Ele tem, Ele dá. Ele dá para a gente. Ele não é conta-gotas, Ele não fica condicional, não, Ele dá. Tudo que somos e tudo que temos, Ele transforma, Ele aprimora. Nós, a obra-prima dEle, com o Seu Espírito Santo, nos faz melhores, mais do que vencedores, nos aprimora como gente. E a frase que me deixou extasiado: Jesus tem uma fome tremenda de devorar a nossa alma totalmente. Ele não quer devorar a nossa alma, Ele não é só apaixonado como se fosse uma aventura de verão, não, é por toda a vida, é por todo momento. Ele não quer fazer assim como os jovens fazem, eu não quero ficar com você, não, o Senhor quer ataviar-se, apaixonar-se, porque nós somos a noiva do Senhor, amém? E Ele quer viver conosco, como a sua igreja, como a sua noiva. E é nesse sentido, nessa liberalidade do amor de Deus, que vamos compreender o seu caráter nesta noite. Para tanto, pega a palavra de Deus no Salmo 134, versículo 1. Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor, vós que estáis no templo do Senhor, nos átrios da casa de nosso Deus. Louvai o Senhor, porque Ele é bom. Cantai a glória de seu nome, porque Ele é amável. Pois o Senhor escolheu Jacó para si. Ele tomou Israel por sua herança. Em verdade, sei que o Senhor é grande, e nosso Deus é maior que todos os deuses. Versículo 6. O Senhor faz tudo o que lhe apraz, no céu e na terra, no mar e nas profundezas das águas. Agora vamos lá para o versículo 13, quase no meio da página da Maria. Versículo 13. Ó Senhor, vosso nome é eterno. Senhor, vossa lembrança passa de geração em geração. Versículo 14. Pois o Senhor é o guarda do seu povo e tem piedade de seus servos. Meu amado e minha amada, eu vos apresento a palavra do Senhor. Graças a Deus, a palavra do Senhor. Uma salva de palmas à palavra de Deus. Mais forte. Deus que criou o céu, criou a terra, criou as estrelas, criou o homem. Mas por que Deus criou o homem?
Por que Deus criou o céu? Por que Deus criou as estrelas? Ora, porque Ele é Deus, porque Ele quis. Se você pegar a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Por mais que o homem do século 21 fique teimando que Deus não existe, fique elaborando teorias, escrevendo livros, teses, que Deus não existe, isso não leva a lugar nenhum, porque Deus existia antes de todos nós. Nunca vai ser possível provar que Deus não existe, porque Deus já deu prova em toda a história que Ele existe e que Ele age no meio de nós. Até para provar que Deus existe, cientificamente não é fácil. Acho que não conseguiram cientificamente. Eu me lembro de um fato de um matemático italiano, Guido Baldo, que ele falou: eu vou provar fazendo conta que Deus existe. Aí ele pegou zero, legal se tivesse um quadro, né? Mas vou tentar falar um pouquinho, depois eu te falo uma continha aí. Ele pegou zero e escreveu zero como sendo: zero é igual, zero mais 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 zero. Acabou o filme. Você concorda que zero é igual a zero mais zero mais zero infinitamente? Aí o que esse italiano pensou? Eu tenho um monte de zero do lado de cá. Para cada zerinho eu vou escrever zero como 1 menos 1. Você concorda que 1 menos 1 é zero? Aí ele pegou esse zero mais zero, escreveu 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, infinitamente. Aí ele olhou para sua folhinha de papel e falou: opa, eu tenho 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1. Aí ele pegou assim, esse menos 1 com mais 1, ele fez igual que a gente faz na escola, cortou. Cortou, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Aí ele chegou que zero é igual a 1. Mas, na hora que ele foi mostrar para os seus colegas, ele foi publicar numa revista, acharam um erro matemático. Porque essas sequências de zeros, de uns que tinha do lado, é uma progressão geométrica, como a gente vê na escola, e tinha um problema técnico nela que não valia aquela verdade, aquela igualdade zero igual a 1. Porque a gente sabe que matematicamente zero não é igual a 1. Mas por que aquele italiano colocou na cabeça aqui? Porque, poxa, zero, do nada, se torna alguma coisa que é igual a 1. Então ele provou que Deus existe, porque do nada obteve alguma coisa. Mas achou um erro na conta dele, e mesmo assim, por mais do nosso intelecto, a gente não consegue alcançar a sabedoria, a glória de Deus, porque o nosso Deus é mais. Amém? Eu me lembro de Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Tudo que somos, tudo que temos é para Deus, é para a glória de Deus. Sabe, se você é curado, se você tem um arrepio, uma experiência com Deus, é a glória de Deus. Se você está numa situação difícil, numa tribulação, sustentado pela fé, pelo fogo do Espírito Santo, e não cai, é para a glória de Deus. Se você combate, luta contra o pecado e vence, e persevera, é para a glória de Deus. Se você é encorajado a prosseguir decididamente, a romper em fé, a levar a palavra de Deus à sua casa, é a glória de Deus, porque Deus nos criou para nós nos relacionarmos, usufruirmos daquilo que Ele tem para nós. É isso que Deus nos criou. Essa que era a proposta original
do paraíso, em que o homem podia tocar em Deus, contemplar Deus, passar a mão no cabelinho de Deus, conversar com Ele face a face. Essa era a proposta original, que infelizmente pelo pecado mudou-se os planos, o rumo. E você sabe que teve um final feliz ali, por aquele que morreu por nós na cruz. Mas esta é a glória de Deus. E olha só, estar na glória, quando a gente ouve no grupo de oração, oh glória, não é somente naqueles momentos de alegria, de paz, em que tudo está indo bem. Lembra de Paulo quando diz: tudo posso naquele que me fortalece. Olha o contexto das palavras de Paulo. Paulo estava na prisão, foi açoitado, humilhado, estava lá, foi despido, humilhado, ultrajado, e ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é mais. Deus me livrou das garras do leão. Então é nesse momento que está a glória de Deus. Mas o que acontece hoje em dia? Infelizmente nós teimamos em viver atrás de migalhas. Diga para quem está do seu lado: não corra atrás de migalhas. Você tem muito mais. E como hoje em dia, meu amado e minha amada, parece que desfoca o nosso olhar, o nosso dia a dia, e as tentações vêm em nosso meio a nos tirar do caminho de Deus, a ir atrás de modinhas, de falsas doutrinas, em que a gente abaixa a guarda, diminui o nosso ritmo, o nosso nível de grupo de oração e vamos ficando mornos. E você lembra lá de Apocalipse 3, se não me engano, os mornos serão vomitados. Oxalá se fosse quente ou frios. E aí vem as falsas doutrinas, as modinhas, porque muitas vezes nós estamos desesperados, muitas vezes nós perdemos a paciência em perseverar com Deus. Pô, o meu milagre não vem, tanto que eu estou pedindo não vem. E aí chega alguma circunstância, seja na televisão, na internet ou fisicamente aqui na cidade, você vai atrás de uma falsa doutrina e se desvirtua do caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Vai seguindo falsas religiões, doutrinas, e aí pouco a pouco você se afasta do caminho de Deus, se desvia para a direita, ora se desvia para a esquerda. E meu amado e minha amada, parece que a gente precisa levar um tombo, bater a cabeça para falar: poxa, eu estou aqui igual ao filho pródigo, eu quero voltar para aquele que me ama, que sempre me alimentou e que sempre estendeu a mão, que é Jesus Cristo. Sabe, meu amado, de quem eu vos falo, não ganhou uma Copa do Mundo. De quem eu vos falo, não ganhou uma medalha olímpica, não é um youtuber com milhões de visualizações, não é uma pessoa famosa. De quem eu vos falo, não ganhou um reality show, não é um chefe de estado, não protagoniza a novela das 9, não fez o papel principal aí num blockbuster, num filme que arrecadou milhões. Por mais que tenha histórias bonitas que já te fizeram chorar, como Titanic, O Amor para Recordar, aquele lá do ano passado, Como Eu Era Antes de Você. Assistiu? Vai chorar, Sérgio. Vai chorar também um pouco. Por mais que essas histórias fossem bonitas, comoventes, que até você se identifica, nenhuma delas, nenhum objeto de conquista que eu falei há pouco, nenhum título se compara ao que este homem fez por mim e por você na cruz. Este cara é o meu vencedor. Este é o super-herói. Este é quem você tem que ir atrás, não os falsos ídolos. Não perder o nosso tempo aí com bobeiras, com homens de carne e osso, mas atrás do homem maravilhoso. E
Já ao final da pregação, chegando a hora, quando o seu amigo Lázaro morre, João capítulo 11, ele vê aquela cena, Marta chega e fala: Jesus, se tivesse vindo um pouco antes, 2 dias antes, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus chora, um dos versículos mais curtos da Bíblia. Jesus chora por 2 razões. Primeiro, porque ele era humano, e ele, como humano, ele entende a gente, ele sabe do que a gente sente, do que a gente se emociona. E em segundo lugar, Jesus chora por ver que a obra-prima, a criação dele, que é o homem, teve aquele fim tão triste, que é a morte por causa do pecado original. Nesse sentido, Jesus ora ao Pai e diz a todos que estão ali: aquele que crê verá a glória de Deus. Quem é este que anda sobre as águas e com um sopro acalma o mar? Quem é este que cura as doenças? Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha faz a gente passear, faz a gente dançar? Quem é este que é apaixonado por mim e por você? Quem é este que nunca nega se você o chamar, o clamar? Este é o verdadeiro Deus. Quem é Deus? Quem como Deus? Não há ninguém. Quem como Jesus Cristo? Ninguém. Por isso, meu amado e minha amada, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ah, mas lá em casa parece uma guerra civil, é difícil falar de Deus, meus filhos, meus parentes têm uma visão contrária. Seja teimoso, seja teimosa, seja lutador, seja lutadora, leve a palavra de Deus, fale de Deus lá. No seu trabalho, se você vive em um ambiente que as pessoas, por causa do título, do estudo, acham que Deus não é nada, seja sinal de salvação e chega lá e mostra que Deus é tudo na sua vida. Por isso, meu irmão, feche seus olhos. Em que lugar Deus está na sua vida? Será que em primeiro lugar mesmo? Eu pergunto isso para mim mesmo. Será que em todas as situações Deus é tudo? Deus é pleno na sua vida? Ou não? É hora de colocar o Senhor no devido lugar. Ah, mas Deus não, eu não vejo Deus, Wellington. Você não precisa ver Deus, você vê o poder dele agir. Ah, eu nunca vi Deus, eu nunca toquei Deus, mas você vê, se você tiver fé, o poder de Deus agir. Põe a mão no seu coração e fala assim comigo: Senhor, eu te aceito como único e verdadeiro Senhor. Não quero mais ir atrás de falsos deuses, ídolos desse mundo passageiro. A partir de hoje, quero sacramentar, gravar no meu coração que Deus é o meu Senhor. Escute essa música. Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz, para pagar os nossos pecados, de incrédulos cristãos. Deus existe. Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz, para pagar os nossos pecados, de incrédulos cristãos. Meu irmão, vai ficando de pé. Erga os seus braços. Em 1 Coríntios capítulo 12 diz que ninguém diz Senhor, Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. É
preciso que o Espírito venha selar em você esta verdade, que o Espírito venha em você e tire toda mentira, toda distorção, seja na área afetiva, na área profissional, na área sentimental, sexual, que Ele é o Senhor. Coloque a sua vida na presença de Deus. Senhor, eu quero colocar a minha vida, a minha história, o meu ser, somente a Ti. Eu não quero procurar, Senhor, falsas doutrinas. Eu não quero colocar a minha fé em homens, Senhor, porque os homens falham. Eu quero colocar a minha esperança em Ti, ó Deus. Por isso derrama o Teu Espírito Santo, que mesmo no deserto, mesmo quando eu for açoitado pelas provações da vida, eu esteja contemplando a Tua glória, eu esteja próximo de Ti. Tu és o meu Senhor, Tu existes, criou o céu, criou a terra e me criou, e me formou, sonhou comigo, e tem um plano de salvação para mim, de honra, de glória. Deus existe, está no meio de nós, Ele está na sua vida, meu irmão. Deus existe. Você vai ver, você vai contemplar a sua glória, você vai ver o seu poder agir. Coloque aquelas situações em que você não sente Deus, você se sente longe de Deus. O que